Olá, expositores! Eu sou a Maria Helena, gestora de sucesso do cliente aqui na RX. E para você que vai fazer participação em alguns dos eventos aqui no Distrito AMB, eu vim mostrar um pouquinho para vocês o acesso ao pavilhão. A gente está aqui no portão 38, na Avenida Olavo Fontoura, em frente ao aeroporto Campo de Marte, que é por onde você pode fazer o acesso tanto para expor como para visitar os eventos e também para Uber ou Delivery.